Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. O vídeo de hoje é um pós-jogo de Sport 1, Palmeiras 2, jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, na Ilha do Retiro. O Sport fez um bom jogo, acho que foi melhor que o Palmeiras. É a segunda partida que o Sport demonstra um bom comportamento nessa Série A, né? Estreou contra o São Paulo fora de casa, empatou jogando melhor que o São Paulo. Depois pega o Palmeiras, que é um dos times mais fortes aí do Brasil e da América do Sul hoje em dia, juntamente com o Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional. E por conta de um erro crasso de arbitragem, o Sport perde pelo menos um ponto na sua campanha. Então eu vou separar o vídeo de hoje aqui em duas partes. A primeira, não tem como, a mídia nacional está falando isso, todo mundo está falando sobre isso, sobre o pênalti dado de forma errada para o Palmeiras ali no finalzinho do jogo. Então nessa primeira parte eu vou ter que falar sobre a arbitragem, infelizmente. Eu queria estar falando aqui só sobre o jogo, mas a gente vai ter que tocar nisso porque a arbitragem decidiu o jogo. E na segunda parte a gente volta para futebol, analisa as escalações, fala sobre o que foi o jogo, comenta sobre os jogadores, beleza? Então, para começo de conversa, eu acho inadmissível marcar um pênalti desse perfil no futebol atual hoje, né? No futebol que a gente assiste aí mundo afora, principalmente porque hoje existe o VAR no futebol para ajudar, ou seja, para corrigir tanto lances objetivos, né, como impedimentos, como também lances de interpretação, como cartões vermelhos e pênaltis, como foi o caso do jogo de ontem. O pênalti não existiu, na minha visão e na visão da maioria das pessoas que cobrem, que falam de futebol. O toque de Matheus Alexandre primeiro é na bola e depois sim, porque futebol é um esporte de contato. Ele toca a perna de Rafael Veiga e os jogadores do Palmeiras, para vocês terem ideia, quando o lance acontece, Rafael Veiga tenta levantar e Vitor Roque vai em direção à bola, porque até eles, subconscientemente, sabem que aquilo não foi pênalti. E aí o árbitro dá o pênalti, o VAR também, né, com os áudios à disposição, a gente já tem acesso porque a CBF divulgou o áudio ontem. A gente vê que houve um despreparo enorme. O árbitro da cabine do VAR diz que a bola não mudou a trajetória, sendo que a bola mudou a trajetória, e isso pra mim é muito marcante, porque se o cara não tá conseguindo ver que a bola mudou de direção, como é que ele vai entender se aquilo foi pênalti ou não? Então assim, revolta muito. Eu tinha me esquecido como era disputar a Série A sendo torcedor de um time nordestino. Obviamente não há nenhuma prova que exista más intenções em relação à arbitragem, mas eu acredito na incompetência. Eu acho que a arbitragem brasileira de forma geral é despreparada, é incompetente. O quadro de árbitros do Brasil é ruim, eles são assim de um nível baixíssimo em relação à arbitragem de futebol. São pessoas que, na minha visão, não entendem de futebol, porque aquilo é vôlei ou futebol? Futebol tem contato, e naquele lance de Matheus Alexandre com o Rafael Veiga, o jogador do Sport toca primeiro a bola muda de direção e obviamente depois Rafael Veiga força ali e cai no chão. Mas o VAR deveria ter chamado Bruno Arleu, que foi o árbitro, né, do jogo de ontem, para ir no monitor e revalidar a marcação daquele pênalti. Bruno Arleu para mim é um árbitro ruim, mas pior ainda é o VAR, que sentado numa sala com ar-condicionado, com várias câmeras à sua disposição, mantém a decisão de campo. Então assim, é revoltante porque isso mina um trabalho de uma temporada, mina um trabalho de um clube que está ali tentando uma vaga para a competição internacional. É um time que é obviamente inferior a Palmeiras, a Flamengo, a Corinthians, e fazendo um bom jogo e sendo melhor que o adversário na sua casa, no estádio lotado, tem todos os pontos retirados, entre aspas, por conta de uma marcação equivocada de um pênalti. Então assim, o que a gente tem que olhar a partir de agora, já que o jogo já está decidido, não vai voltar atrás, é que o Sport ele fez uma partida razoável e melhor que o São Paulo na primeira rodada e melhor que o Palmeiras na segunda rodada, jogando bem. E então, baseado nisso, o que eu acho que Pepa, os diretores e os jogadores precisam focar nessa semana, né? Essa semana aí toda livre para o próximo jogo, que é contra o Vasco no sábado, em São Januário, no Rio de Janeiro.
Então eu acho que todo mundo ali dentro do esporte tem que olhar o copo meio cheio. O que é o copo meio cheio? Beleza, fomos aí garfados pela arbitragem, com essa marcação equivocada do pênalti, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu ser melhor que o Palmeiras, um time favorito a tudo dentro do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Fomos melhores que o São Paulo jogando no Morumbis e agora vamos pegar um time bem mais acessível, que é o Vasco, mesmo jogando no Rio, em São Januário, que é um ambiente hostil para todo mundo, mas eu vejo com bons olhos uma vitória do Sport no próximo final de semana. Então, assim, revoltante, eu queria deixar registrado nesse vídeo a minha revolta. Eu ainda não me recuperei, eu tô num sentimento de luto misturado com impotência, porque vocês sabem, eu moro fora do Brasil, então para dormir ontem foi difícil, porque é um lance de injustiça, né? Se a gente tivesse jogado mal, se um jogador tivesse entregado a bola ali numa zona do campo e o time adversário, no caso Palmeiras, fizesse o gol e ganhasse a partida, beleza, mas um pênalti daquele é muito difícil de aceitar, difícil de engolir, porque é fora de campo, né? Assim, você vê que não depende do que você fez, o adversário também não teve o mérito de fazer aquele gol e a arbitragem foi equivocada e validou um pênalti inexistente. Então eu acho importante deixar aqui registrado, eu acho importante compartilhar o meu sentimento com vocês, porque como todo torcedor do esporte, hoje estamos assim, tristes, com sensação de impotência, revoltados também, mas é aquilo que a gente sempre diz, né? A gente é resistência e fazer futebol torcendo para times nordestinos, sobretudo quando a gente enfrenta Palmeiras, Flamengo, Inter, Grêmio, esses times aí do eixo, a gente enfrenta eles, a gente enfrenta torcida contra quando a gente está jogando fora de casa e em muitas oportunidades a arbitragem também, que é muito incompetente e não tem uma boa vontade no sentido de avaliar melhor certas decisões marcadas em campo no VAR. Então acho importante deixar tudo isso registrado e a minha solidariedade a todos vocês, porque eu me sinto da mesma forma. Agora, na segunda parte, eu vou me dedicar a analisar a partida, beleza? Então, começando com as escalações, o Sport manteve aquela estrutura básica, né, de um 4-3-3, mas para esse jogo do Palmeiras, tivemos uma alteração na equipe. Então, o Sport entrou com o Kaique França, Hereda, que foi substituído ainda no primeiro tempo, né, depois de levar uma pancada aqui na cintura, se eu não me engano, e aí entrou o Matheus Alexandre, mas Hereda começou na lateral direita, João Silva, Chico e Cariús, completando essa primeira linha defensiva do Sport. No meio a gente teve Rivera, Sérgio Oliveira e Duqueiroz. Na frente, Lucas Lima pela direita, Barleta pela esquerda e Pablo no ataque. Então, Barleta entrou no lugar de Lobato, se a gente comparar o jogo do Palmeiras com o jogo de São Paulo, mas de resto o time foi o mesmo. Já o Palmeiras, né, meio que surpreendeu porque entrou com um time misto. Eu achava que o Palmeiras ia vir com o time titular inicialmente. O Palmeiras entrou com o Everton, Bruno Fux, Murilo e Mikael. No meio-campo, Lucas Evangelista e Martínez. Na ala direita, Giai. Na esquerda, Vanderlan. No meio, Felipe Anderson fazendo essa função de camisa 10. E à frente, Facundo Torres e Flaco Lopes. Então esse foi o time do Palmeiras. Percebam aí que foi um time misto que iniciou contra o Sport. E o primeiro tempo eu achei que o Sport foi melhor que o Palmeiras. O Sport ele teve mais volume de jogo, ele criou chances claras, mas o Palmeiras saiu na frente com um pênalti também, né? E dessa vez eu acho que foi marcado corretamente. Um pênalti ali de Chico em cima de Flaco Lopes após um cruzamento que veio da esquerda para o centro da pequena área do Sport. E aí Chico agarra Flaco Lopes e o juiz marca o pênalti. O mesmo vai lá, bate o pênalti e faz 1-0. Depois daí, o Palmeiras, assim, que já não tinha volume, continuou sem volume. E o Sport, que já tinha muita presença no último terço, no campo de ataque, continuava, teve bom poder de reação e empatou num belo gol, né? Depois de uma cobrança de escanteio de Lucas Lima, Barleta consegue chapar. Tinha muita gente na frente de Everton fazendo ali o primeiro gol do Sport nessa Série A de 2025, empatando o jogo. Depois daí a gente teve uma falta bem cobrada por Sérgio Oliveira, por cima da barreira, a bola toca no travessão e o Sport controla e domina o Palmeiras no primeiro tempo. Quando vem para o segundo tempo, o Palmeiras começa a botar de maneira paliativa os titulares, né, entre aspas. Começa com Estevão e aí o Sport deixa de ser um time mais propositivo e marca um pouco mais
atrás, é um time mais reativo, mas da mesma forma que aconteceu no primeiro tempo, o Sport também teve volume no segundo. E o Palmeiras no segundo tempo, na minha visão, foi melhor que o Sport, à medida que ia colocando os titulares. Então entraram o próprio Estevão, Rafael Veiga, Aníbal Moreno, Vitor Roque, e o Palmeiras, com essas mudanças, aumentava o seu nível técnico, aumentava o seu volume de jogo. O Sport não conseguia criar mais, mas conseguia chegar no último terço, porém algumas decisões erradas ali de tomadas de decisão aconteceram e por isso que o Sport não soube finalizar tanto na segunda etapa e o Palmeiras conseguia criar. Criou uma cabeçada com o Flaco Lopes que Kaique França defende e um chute de dentro da grande área de Rafael Veiga que Kaique França também defende de maneira segura. Mas no segundo tempo eu considero que o Palmeiras foi melhor que o Sport, mas do ponto de vista geral da partida o Sport foi mais time. Baseado no tempo de jogo, eu acho que o Sport conseguiu controlar e foi melhor que o Palmeiras em basicamente 70%, 75% do tempo. Então assim, foi um jogo também que Pepa demorou a mexer, mas aí eu entendo o motivo disso. Ele basicamente sabia que os melhores jogadores tecnicamente eram aqueles que estavam em campo: Barleta, Pablo, Lucas Lima, Duqueiroz. E esses jogadores ali nos 25 minutos do segundo tempo já estavam muito cansados e o Palmeiras conseguiu ficar melhor que o Sport fisicamente também. E ele começa a mudar aos 30 e pouco, e aí ele tira Duqueiroz, bota Fabrício Domingues. Pensava que ele poderia fazer uma substituição melhor, colocando o Titi Ortiz, que faz a função de Fabrício, mas com mais recursos técnicos. Depois ele tira Pablo, coloca Arthur Souza, tira Barleta, coloca Carlos Alberto e depois tira Lucas Lima e coloca Leni Lobato, fora a mudança forçada do primeiro tempo, que foi a entrada de Matheus Alexandre no lugar de Hereda. Mas aí o Palmeiras conseguiu ser melhor fisicamente e no geral também no segundo tempo o Palmeiras teve mais protagonismo que o Sport. Enfim, no geral, acho que o Sport jogou bem, foi melhor que seu adversário, o segundo tempo deveria ter criado mais. O banco de reservas hoje do Sport vive uma carência técnica absurda. Jogadores como Carlos Alberto, Fabrício Domingues, o próprio Gustavo Maia, são pontas, são jogadores que não conseguem manter o nível dos titulares. Por isso mesmo que até sexta-feira eu entraria no mercado para trazer pelo menos um volante aí para substituir Rivera, às vezes quando ele precisar sair da equipe. Zé Lucas está voltando, né? A final do Sul-Americano, se eu não me engano, esse final de semana. Mas eu deixaria para gastar mais na janela do meio do ano, porque é quando o Sport pode fazer um aporte financeiro maior em jogadores estrangeiros, por exemplo. Esse mercado agora está aberto para jogadores do estadual, mas para junho, julho ali, eu tentaria trazer 2 pontas que fizessem a diferença, já que os nossos pontas não estão fazendo, e também um lateral esquerdo, um lateral direito, já que Matheus Alexandre é um jogador assim que, já que é um jogador que, independente do pênalti ali, que não foi de fato, não foi culpa dele, mas entrou muito inseguro, errando algumas bolas ali pelo lado direito. Nem acho que foi uma partida horrorosa, uma partida que foi a pior dele no Sport, mas mesmo assim demonstra muita instabilidade. E agora é juntar os cacos emocionalmente, né? Porque uma derrota dessa abala o emocional, mas como eu disse, é ver o copo meio cheio, trabalhar essa equipe, descansar, tem uma semana inteira aí de trabalho. O próximo adversário, o Vasco, joga na quarta-feira e é tentar chegar lá em São Januário ou no Maracanã, não sei, tudo indica que vai ser em São Januário, para tentar vencer o Vasco e conseguir essa primeira vitória na Série A de 2025. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui pelo Esporte Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got